Provérbios 30:15. Duas filhas têm a sanguessuga, gritam elas. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu entrego essa live a Ti, Senhor. Espírito Santo, se faça presente neste momento, porque Caroline sem Ti não é nada, Caroline sem Ti não faz nada, Caroline sem Ti não é nada. Então, Espírito Santo, entra. Espírito Santo, que não seja mais Caroline falando, mas que seja o Teu próprio Espírito Santo me usando como um instrumento. Coloca fogo do Teu Espírito na minha boca e que tudo que for da carne permaneça comigo, mas o que for do Teu trono, do Espírito Santo, o Senhor me faça fluir como rios de água doce, não água salgada, Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu entrego essa live a Ti. Senhor, cuida das conexões, da conexão da internet, para que não tenha travamento. Senhor, vá ao encontro das pessoas que estão assistindo, pessoas que vão assistir essa live gravada também, vai ao encontro dessas pessoas, repreende todas as amarras espirituais na mente. Senhor, repreende, coloca a mente dessas pessoas totalmente cativa aos Teus ensinamentos, porque somente com o conhecimento da Tua palavra nós seremos libertos. Em nome de Jesus, no Teu sangue derramado na cruz. Amém. Vamos direto ao ponto? Espírito de sanguessuga, Provérbios 30:15. Duas filhas têm o sanguessuga. Sanguessuga é um espírito maligno. E ele tem duas filhas porque ele não trabalha... os espíritos malignos, eles são organizados. Eles não trabalham... Vou tomar cuidado com o que eu vou falar aqui, gente, porque senão o Instagram pode derrubar. Então tem alguns nomes que eu não vou poder falar. Vou poder falar só o início da palavra, sim, mas não vou poder falar o nome completo, tá bom? Tem duas filhas, sanguessuga. E as duas filhas significa o quê? Que trabalha junto com eles. Inclusive, esse espírito de sanguessuga também trabalha junto com o espírito de miséria, também trabalha junto com o espírito de mulambo. Com certeza vocês já ouviram falar. E esse espírito está nas pessoas que têm um complexo muito forte, muito interno de rejeição. Pessoas que são dominadas pelas emoções, pessoas que não conseguem fazer nada sozinha, pessoas que ficam te sugando espiritualmente e emocionalmente, pessoas que estão do teu lado, mas elas não conseguem te dar algo, não conseguem ser generosas com você. Pelo contrário, elas só te sugam, querem te sugar, querem o que você tem, querem o que Deus te deu, querem sugar a sua unção, querem tudo, mas elas não caminham, não se posicionam, não cavam o próprio poço, mas não querem viver da bênção dos outros, querem viver daquilo que os outros cavaram. São pessoas que estão ali sendo oprimidas, sendo dirigidas por esse espírito de sanguessuga. E eu fiz algumas anotações aqui também para não esquecer. O que o Espírito Santo estava ministrando no meu coração nessa manhã são pessoas. Quais são as características das pessoas que estão possessas desse espírito sanguessuga? E você precisa identificar também, porque muitas vezes no seu dia a dia, ele quer ali, te apunhalar, ele quer ali sugar a sua energia e você não percebe. Eu vou dar um exemplo de espírito de sanguessuga que quer sugar a sua energia durante o dia, quando você acorda e você não identifica. É quando você acorda atrasado e aí você começa a fazer as coisas, agitar as coisas na correria, ele já está sugando a sua energia, porque quando você acorda atrasado para um compromisso, quando você acorda atrasado para o teu trabalho, o que esse espírito sanguessuga está querendo fazer na sua vida? Ele está te sugando a sua energia para você já chegar no ambiente estressado, para você já ir no meio do caminho reclamando, caramba, esse ônibus que não anda logo, esse motorista que fica parando para falar com todo mundo, esse Uber que não vem, reclamar. Ele te faz reclamar. Por quê? Porque você acordou atrasado, às vezes o despertador não tocou no horário, ou então você colocou lá naquela sonequinha que tem no despertador do celular, e aí esse espírito sanguessuga, ele rouba a tua energia nessa situação. E você vai caminhando, reclamando, até chegar no teu trabalho, e aquele teu dia já vira outro dia. Um dia que Deus tinha para derramar a bênção dele para tua vida, e você é sugado por esse espírito sanguessuga, porque você não entende muitas vezes, e aí você começa a reclamar no teu dia, só que no reino de Deus não tem reclamação. Porque quando você reclama, é uma legalidade que você está dando para o maligno, para aquilo que Deus tem para tua vida não descer. Então, muitas vezes, o espírito sanguessuga, que ele trabalha junto com a miséria, trabalha junto com o espírito de mulambo. Você que não gosta de lavar roupa, que deixa o cesto lá acumulando. Você que tem aquele complexo emocional de rejeição no lugar onde você chega. O Espírito Santo está falando aqui.
No lugar onde você chega, você olha para as pessoas e parece, você tem um sentimento que ninguém gosta de você. Você tem um sentimento que você é rejeitado no lugar, isso vem desde a infância, esse espírito maligno que está te oprimindo para você o quê? Ser sugado, ele nunca tem para dar, ele só quer puxar, ele só quer sugar. Ele quer sugar a sua energia, ele quer que você sugue a energia às vezes do teu pastor, ele quer que você sugue a energia às vezes do teu líder, ele quer que você sugue a energia às vezes dos teus pais, dos teus avós, enfim, ele só quer que você peça e não tenha o coração generoso para honrar. Sim, porque como eu disse, honrar, você precisa honrar quem te ajuda, você precisa honrar quem traz a revelação de Deus para a tua vida. Isso é honra, você precisa honrar para você sugar aquela unção. E não é sugar por conta desse espírito sanguessuga, não. É porque é uma lei. A gente, no mundo que nós vivemos, o mundo espiritual, ele é regido por leis, é legislação. Se você comete um crime aqui, você é preso. A lei do homem é falha, mas a lei de Deus não é, porque muitas vezes homens fazem as coisas aqui nesse mundo e não são presos. A gente costuma dizer que só é preso quem não tem dinheiro, só é preso quem é pobre. Só que no mundo espiritual não é assim. Às vezes a pessoa pode ter muito dinheiro, às vezes a pessoa pode ser milionária, mas ela tem um espírito de sanguessuga nela que fica sugando a prosperidade, porque não é dinheiro que é prosperidade. Tem pessoas que são ricas, mas vivem infelizes, são miseráveis. Não tem esse princípio de honra. Elas só querem para si, só querem para si, só querem para si. E às vezes ela tem uma empresa e ela suga do funcionário, espírito de sanguessuga, que só quer ficar sugando a energia do funcionário, mas não senta a bunda lá no computador para poder cuidar da sua empresa, mas não, fica querendo que outras pessoas administrem o seu trabalho, administrem a sua vida. Isso é espírito de sanguessuga. Não tem nada a ver com dinheiro. Tem muitas pessoas que são miseráveis, mas têm muito dinheiro. Só que no final da vida, para onde que essa pessoa vai? Porque o caminho é estreito. O caminho é estreito, não adianta você querer só sugar da pessoa e não se posicionar, não buscar a Deus e não cavar o seu próprio poço, porque o caminho da perdição é largo, mas a porta para você entrar no reino de Deus é estreita. É santidade que nós precisamos buscar. Não adianta você querer fazer uma coisa hoje e amanhã você já se perder. Ei, não é o início que te leva à salvação, é a permanência, fazer aquilo que está nas Escrituras. Às vezes o teu pastor falou uma coisa que você não concorda, que está fora da palavra. Então você precisa se posicionar na palavra, porque o pastor ele é feito de carne e ele também erra. Então você precisa cavar o teu próprio poço para buscar a santidade, porque só com a santidade que o diabo vai fugir de você. Só com a santidade que esse espírito sanguessuga vai sair de dentro de você. Só buscando a santidade, o que está nas Escrituras, que você vai ser liberto pelo conhecimento. Então aprenda a honrar as pessoas que estão dando coisas para vocês, te dando conhecimento, te fazendo uma oração, te ouvindo quando você está passando por um momento de tribulação, te dando conselhos para você voltar na caminhada com Cristo. Aprenda a honrar, porque é a generosidade que vai trazer prosperidade para a tua vida. Existe a diferença entre generosidade e caridade. Caridade é quando você ajuda uma pessoa que precisa. Agora, generosidade é quando você ajuda aquela pessoa que às vezes não precisa de dinheiro, às vezes ela está precisando só de uma palavra, de uma conversa. Às vezes ela está precisando só de você ouvir ela, porque ela é acostumada tanto a ouvir as pessoas, mas às vezes ela quer que alguém ouça ela. E às vezes você não tem esse princípio de generosidade e o que acaba acontecendo com você? Você permanece na mesma situação que você está, porque você não honra quem está te oferecendo algo, quem está te ajudando para você sair desse cativeiro espiritual onde você está. Então vamos focar. A palavra de hoje é forte, a palavra de hoje é de confronto, porque Deus não me chamou para ficar fazendo carinho na cabeça de quem está pecando. Deus me chamou para falar a verdade, pregar as Escrituras, porque eu cavei muito poço durante a minha vida só para ficar fazendo videozinho. Não foi para ficar fazendo videozinho de se posicione naquilo porque você está errando naquilo. Não. Deus me chamou para confrontar. Confrontar, porque o mundo espiritual ele é regido por leis. Não adianta você ser pastor, não adianta você ser missionário, não adianta você ter algum cargo dentro da igreja se você não anda na santidade, se você não se posiciona naquilo que Deus mandou você fazer. Porque aceitar Jesus não é um caminho fácil. Quem disse para você que é um caminho fácil está mentindo.
Não acredite nessa pessoa. Não é um caminho fácil, não é um caminho repleto de, eu vou ter a vida plena agora. Não, é um caminho árduo, porque é renúncia. Você precisa renunciar à sua carne. Você precisa renunciar muitas vezes quando você sente vontade de escutar uma música do mundo, quando você está passando num lugar e aquela música toca e você já era acostumado a ouvir lá no teu passado antes de aceitar Jesus. Você precisa renunciar a essa voz do maligno que vem na tua cabeça, porque ele quer sugar o que Deus tem para te dar. Então você precisa tomar muito cuidado com tudo que você faz na sua vida. Vamos buscar a santidade, vamos vigiar, porque primeiro vigia e depois você ora. Não adianta querer orar depois que você já caiu no pecado. Você pode orar, se arrepender sim, mas você precisa renunciar. Não adianta você pecar hoje, renunciar hoje, se arrepender, pedir perdão para o Senhor, porque Deus vai perdoar. Agora você vai transgredir no dia seguinte? É se um dia desse, que você peca na mesma coisa que você pediu perdão no dia anterior, o diabo te leva. Porque o dia de amanhã a gente não sabe. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida daqui a 1 minuto. Você não sabe o que vai acontecer na tua vida daqui a 1 minuto. Então nós precisamos vigiar a todo tempo. Não há tempo de brincadeira. Jesus está às portas. E às vezes você fica só sugando da pessoa, mas você não cava o teu próprio poço. Então vamos refletir sobre isso, porque Deus ministrou no meu coração hoje para falar com você, que não quer ficar cavando poço, mas que quer usar muleta, e essa muleta muitas vezes é o teu pastor, essa muleta muitas vezes é alguém da intercessão, essa muleta muitas vezes é um influencer aqui na internet, que você fica enchendo o direct dele, fazendo perguntas, mas você não quer se posicionar, você não quer orar, você não quer cavar o teu próprio poço, porque o Senhor revela. Só que isso demanda tempo, isso demanda renúncia, isso demanda muito posicionamento, só que você não quer fazer isso, você quer usar um pastor, um influencer de muleta, para você ficar o quê? Dependendo da oração dele, dependendo da intercessão dele. Só que hoje Deus me manda dizer para você que você não precisa de muleta, você não precisa de uma atadura, porque você pode buscar, você pode cavar o teu poço. Deus, ele vai cicatrizar a tua ferida, mas não é através da oração de alguém, porque alguém bota a mão na tua cabeça para orar e ele vai aliviar aquele sentimento que você tem no momento, mas aquilo que você está passando hoje, se você só receber uma oração de alguém, amanhã vai voltar, porque você precisa identificar qual é a legalidade, o que você está fazendo de errado para dar essa legalidade ao espírito de sanguessuga, ao espírito de miséria, ao espírito de mulambo, para eles fazerem isso na tua vida, para eles arrancarem a tua finança. Por quê? Para você viver o extraordinário de Deus. Não adianta você só ficar pedindo oração, você tem que buscar conhecimento, porque é a verdade que liberta. São as escrituras, é a escritura, que é Jesus aqui, ó. Quando você quiser ouvir a voz de Deus, vai para a palavra, porque é Jesus falando com você, é Deus falando com você. Não fique querendo depender de pessoas. Você sim precisa de uma oração, vai falar com o teu pastor. Você sim precisa de uma oração, vai falar com o teu intercessor. Agora, ele vai te direcionar a você fazer algo diferente para você sair desse cativeiro. Tem pessoas que vivem anos aí fazendo terapia. Não sou contra a terapia, tá, gente? Só para deixar bem claro. Não sou contra a terapia, mas tem pessoas que ficam aí anos fazendo terapia. Por quê? Porque não consegue lidar com a emoção. Não teve uma cura interior. O único que pode trazer a cura interior é Jesus Cristo. Não adianta você querer que aquele psicólogo, aquele psiquiatra elimine aquela raiz de amargura que você tem. Não, ele vai te direcionar. Quando você recebe uma oração, quando você conversa com o pastor, ele vai te direcionar. Agora você tem que cavucar. Você tem que pedir para Deus revelar o teu coração. Você precisa pedir para Deus sondar o teu coração, porque ele vai te falar qual é a raiz, porque é na raiz que a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar naquela causa que faz você ter esse sentimento, naquela causa que faz você, muitas vezes, chegar atrasado nos lugares, como eu falei no início da live, o espírito de sanguessuga, que atua nesses teus atrasos para poder deixar o teu dia totalmente para fazer você procrastinar muitas vezes. E espírito da procrastinação também trabalha junto com o espírito sanguessuga. Muitas pessoas sabem o que precisam fazer, muitas pessoas já ouviram a voz de Deus, só que precisa ser virada uma chave para ela precisa se posicionar para essa chave ser virada. Porque muitas pessoas conhecem a Cristo, muitas pessoas creem, mas até o diabo crê.
Muitas pessoas têm na mente, eu tenho medo do inferno, porque muitas igrejas, infelizmente, pregam isso. Incitam o cristão a ter medo do inferno, mas nós não podemos ter medo do inferno. Nós temos que ter temor ao Senhor, porque o temor ao Senhor é respeito, é obediência, você caminhar nos mandamentos do Senhor, na lei do Senhor. Você precisa temer ao Senhor, porque o inferno não é do diabo, não. O inferno é um lugar que vai ser inaugurado por conta da ira de Deus. Porque Deus, pela ira do povo rebelde, ele fará o inferno para pessoas que não quiseram obedecer e não temeram a ele ir para aquele lugar. Mas que você imagina na tua mente que o inferno é um lugar onde tem um trono e o diabo está ali. Pode até ser, mas ele não é dono do inferno. Quem fez o inferno foi Deus. Então você precisa se posicionar e não ter medo do inferno, e sim temer ao Senhor, porque o temor é o princípio da sabedoria. Você, para ter sabedoria, você em primeiro lugar precisa temer ao Senhor e amar a Deus acima de todas as coisas. Então você precisa ter isso. Deus está falando aqui, hoje é dia de chicote. Deus está falando, porque mais uma vez eu repito para vocês, Deus me chamou para isso, não adianta você querer ficar seguindo pessoas que todo mundo segue, até pessoa que é do outro lado, vocês sabem o que eu tô dizendo, né? Que servem a outros deuses. Tem pessoas que falam só sobre amor de Deus. Deus é amor. Ele nos ama. Ele nos ama e deu um único filho para derramar o sangue por nós, morrer por nós, para nos salvar. Jesus Cristo nos ama, o nosso Deus nos ama, ele é nosso Pai. Só que ele também é fogo consumidor. Não é só amor, Deus não é só amor, não caminha na lei dele para você ver o que vai acontecer na sua vida, não. Você vai abrir legalidade para o inimigo. Então nós precisamos nos ligar. Tem muita gente dormindo, só que eu vim hoje despertar vocês, eu vim ser um instrumento do Senhor. O Espírito Santo falou, Carol, eu quero que você faça uma live hoje. E eu vou obedecer, e a mesma coisa você tem que fazer na sua vida. Obedeça o que Deus mandou você fazer, não fique distraído, não fique dormindo, reconheça as legalidades que o Senhor hoje está falando com você. Muitas vezes você pode arrumar a sua casa, mas você não arruma. Muitas vezes você pode fazer algo para agradar o Senhor com um espírito de generosidade. Agradar o seu pastor, fazer o ID aqui na rede social, já que Deus te deu o dom da palavra, só que você não quer fazer, você quer púlpito. Não, tenho vergonha de ficar aqui na rede social, eu quero púlpito. Púlpito não quer dizer que você é santo. Púlpito não quer dizer que só porque você está ali, você está obedecendo a Deus. Eu conheço muitas pessoas que são maiores no reino do que pessoas que estão no púlpito. Porque o púlpito não quer dizer que você não está em pecado, não. O púlpito não quer dizer que você está em santidade, não. Porque qualquer um sobe lá, porque infelizmente o púlpito hoje virou uma brincadeira. As pessoas não têm mais temor ao Senhor. Eu vejo muito servo que não faz nada na igreja, mas que está aqui do lado de fora. Quando alguém passa por ele, algum morador de rua, ele para orar. Ele dá uma Bíblia para esse morador de rua, ele fala que Jesus te ama. Muitas pessoas estão dentro da igreja fazendo a obra lá, mas dentro de casa estão maltratando as suas mulheres. Dentro de casa estão falando mal dos seus pastores. Dentro de casa estão fazendo coisas totalmente diferentes do que Deus quer. Então vamos parar com isso, vamos parar com esse espírito de religiosidade. O poder de Deus ele é tão grande, ele pode te transformar, mas para isso, Jesus derramou o sangue na cruz para te salvar, mas você precisa se posicionar. Você está dentro de um cativeiro. Preste atenção no que eu vou falar para você hoje. Você está dentro de um cativeiro. Você está preso por tantas coisas que o diabo colocou na sua mente. São várias barreiras aqui que não deixam você sair desse cativeiro. Só que você está com o sangue de Jesus na tua mão, que é a chave. Só que você não está conseguindo colocar a chave, que é o sangue de Jesus, nesse cadeado do cativeiro e sair desse cativeiro. Por quê? Porque está precisando de posicionamento, de cavar poço, está precisando de busca. Você precisa buscar, você precisa jejuar, você precisa orar até Deus falar com você. Não adianta você ficar dependendo de oração do outro. O outro vai fazer até um certo ponto, porque Deus mandou sim nós orarmos pelos outros, mas o outro vai fazer até um certo ponto. Chega um ponto na tua vida que você precisa caminhar com a própria perna. Jesus, o Espírito Santo está falando aqui, Senhor, que é isso? Estou até suada. O Espírito Santo se faz presente.
Eu vou dar aqui para vocês algumas características do espírito de sanguessuga, que às vezes pode estar na tua vida e você tá aí de olhos fechados, com a escama nos olhos, mas hoje essa escama vai sair pela autoridade do nome de Jesus, porque como eu disse, Caroline, aqui não é nada, é um instrumento e eu escolhi obedecer, porque o posicionamento é uma escolha que você faz. Eu escolho obedecer ou eu escolho não obedecer, não tem essa de ficar em cima do muro. Quem fica em cima do muro vai para o inferno, essa é a verdade. Quem fica em cima do muro e não se posiciona, vai perecer. Essa é a verdade. Não adianta você ficar choramingando para Deus se Ele já mandou você fazer o que você precisa fazer e você ainda não fez. Ah, eu quero um dom de cura, eu quero um dom da palavra, eu quero um dom, isso e aquilo. Mas você está se posicionando para orar pelas pessoas? Você está se posicionando para fazer o ID, pregar a palavra para as pessoas? A palavra de Deus, como eu disse, não é só pregada no púlpito. Às vezes uma pessoa que está no teu trabalho triste, você pode falar a palavra de Deus para ela. Você pode aconselhar, você pode falar, porque você é luz. Você é luz e sal nessa terra, não queira ficar só entre quatro paredes. Você é servo, você é instrumento, você precisa fazer o que Deus mandou você fazer. Se Deus mandou você estar aqui na rede social, amém. Se Deus mandou você estar na igreja, amém. Mas faça a obra. Faça a obra. Trabalhe para Jesus, porque aqui a gente não veio só para ficar usufruindo do que Deus tem para nos dar, não. Porque Deus é dono do ouro e da prata? É. Mas nós precisamos trabalhar para Ele. Nós viemos aqui para a terra para trabalhar. A felicidade genuína nós só vamos ter lá, na plenitude, que é no reino dos céus. Somente aqui na terra não adianta você achar, eu vou ser feliz eternamente. Só pelo fato de você falar, eu vou obedecer, só por você colocar essa palavra no mundo espiritual, usando o teu poder da palavra, só de você falar isso, o inimigo já vai lá e te ataca. Então não queira. Eu sei que quando eu sair dessa live aqui, eu preciso entrar numa oração e abrir um jejum. Por quê? Porque eu sei que o inimigo vai me atacar. Vai me atacar, não é retaliação, é contra-ataque. Porque ele não quer que eu pregue a palavra, ele não quer que eu fale a verdade. Porque quando uma pessoa vem aqui falar a verdade, ele faz de tudo para parar. Porque ele quer o quê? Essas pessoas que vão lá na rede social e ficam falando somente do amor de Deus, mas que não pregue sobre o arrependimento. Porque até como eu falei, pessoas que servem a outros deuses seguem essa pessoa. Olha só, quando uma pessoa está iniciando na caminhada, você deve sim ser manso, você deve ser humilde, você deve falar a palavra de Deus para ela para não assustar. Agora, quando a pessoa já está tempos na caminhada, várias pessoas já de idade na caminhada, e você quer só ficar falando que Jesus é amor, não, Jesus é fogo consumidor. Sabe por que Deus não te tirou da zona do lugar, da zona de conforto que você está? Porque você não quer. Você só fala, mas você não crê que Deus pode te usar. Você não crê que Deus vai fazer na tua vida. Você só quer o quê? Ficar usando pessoas de muleta. Ficar usufruindo da bênção dos outros. Vocês já viram pessoas que têm dinheiro para pagar um Uber. Mas se ela for com alguma pessoa, ela vai e pega carona. Ela tem um carro, mas ela quer usar o carro do irmão porque ela não quer gastar o carro dela, ela não quer usar a gasolina dela. Espírito de sanguessuga que está na sua vida e você não vê. Aquela pessoa que nunca tem dinheiro. Ela tem, mas ela fala que nunca tem. Espírito de sanguessuga. Espírito de sanguessuga também está vinculado. Ele também trabalha junto com a promiscuidade sexual. Sabe aquelas pessoas que têm aqueles sonhos noturnos, sonha com pessoas bonitas, sonha beijando uma pessoa, sonha ali que alguém está gostando. Espírito de sanguessuga. Espírito de sanguessuga que está sugando a sua energia durante a noite, você acorda cansado. Pessoas que acordam, inclusive, machucadas. Espírito de sanguessuga junto ao espírito de... Eu não posso falar o nome aqui, gente, porque senão o Instagram derruba. Eu acredito que essa live aqui tá tão forte que o Instagram, inclusive, vai querer derrubar depois. Mas, em nome de Jesus, já vamos entrar em oração aí para não derrubar. Porque tem pessoas que não estão ao vivo, que elas precisam ouvir o que eu estou falando agora. Porque aqui é a palavra vinda do trono, não é mente da Caroline, não. Aqui é a palavra de Deus. Então, vamos entrar em intercessão aí em nome de Jesus. E já saiam dessa live também orando, pedindo para Deus fortalecer o seu... pedindo para Deus revestir com a armadura dele. Na tua vida, capacete da salvação principalmente, porque o ataque na mente vem. Capacete da salvação, espada da palavra, escudo da fé, cinturão da verdade, couraça da justiça e as sandálias da preparação do evangelho. Vamos orar em nome de Jesus.
Características de pessoas com espírito de sanguessuga. Já falei algumas aqui. Eu tô falando rápido, gente, porque eu tenho pouco tempo, tá? Como eu disse, estou no meu horário de almoço. Mas depois a gente marca para fazer uma live onde Deus vai parar. Entendeu? Vamos lá, características. Pessoas que precisam de ajuda para tudo. Pessoas que vivem procrastinando algo que já deveriam fazer há muito tempo. Espírito de sanguessuga. Pessoas que vivem se vitimizando. Pessoas que só vivem se vitimizando. Ai, é que eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não tenho isso. Ai, meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Deus tem misericórdia da tua vida, mas ele tá esperando você se posicionar. Parar de ter essa mentalidade de vítima, porque nós precisamos renovar a nossa mente. Parar de ter essa mentalidade de vítima. Você consegue tirar essa mentalidade de vítima da tua mente com muita busca, com muita renúncia. Você precisa renunciar a esse pensamento, porque você veio aqui na Terra para ser mais que vencedor. Você não veio para ficar perecendo, você veio para ser mais que vencedor. Você veio para ter coisas boas, sim, porque Deus prometeu abundância. Mas para isso você precisa trabalhar. Para isso você precisa cavar poço. Para isso você precisa acordar cedo. Porque eu vejo muitos cristãos aí, vamos concordar, gente, que não acorda, que pode acordar cedo para dar a tua primícia para Deus, ler a palavra, orar, mas não acorda cedo. Ah, mas eu tô de folga, tudo bem, de vez em quando, você pode fazer isso, porque não tem problema nenhum. Mas eu tô falando de pessoas que só conseguem acordar tarde. Você já perdeu a metade do dia, você tem noção disso? Espírito de sanguessuga que tá sugando o teu tempo. Gente, vamos acordar, vamos refletir. Pessoas que têm tudo para dar certo, pessoas que têm tudo na mão aqui, ó. Jesus já deu. Já deu sonho de revelação. Já falou através da boca de profeta que essa pessoa vai prosperar, que essa pessoa vai fazer isso e aquilo. E você tá esperando cair uma nuvem de glória sobre você e um anjo descer e falar: fulano de tal, faz isso, porque se você fizer isso desse jeito, vai dar certo. Não é assim. Vamos nos posicionar em nome de Jesus. Peça ousadia, peça intrepidez para o Senhor, que Ele vai te dar. Agora se posicione. Espírito do medo, repreenda ele na sua vida. E espírito do medo, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus Cristo. Agora, para você ter autoridade para você repreender, você tem que estar na linha. Não adianta nada você querer repreender demônio, ele vai fazer uma arruaça na tua vida se você não estiver na linha. Esteja caminhando conforme a lei do Senhor. Para você ter autoridade para expulsar demônio. Porque demônio, a gente acha que é só aquela pessoa que manifesta. Aquele demônio ali que manifesta, minha gente, vamos concordar, é ralé. Está no nível hierárquico menor. Agora eu quero ver quando você pegar um demônio com um nível maior, porque ali no mundo espiritual é organizado e tem demônios, e hierarquia espiritual, assim como tem hierarquia dos anjos, também tem hierarquia dos demônios. E para você guerrear contra os demônios, você precisa conhecer, por isso que eu estudo muito, busco conhecimento. Porque eu já saí de vários cativeiros espirituais através de um demônio que agia na vida da minha avó, depois passou para minha mãe e eu guerreei contra ele, para ele não ir para a vida da minha filha. Às vezes Deus nos dá revelação em sonhos e a gente acha que é coisa da nossa cabeça, mas não, peça o discernimento ao Senhor, que Ele vai te dar. Mas antes você precisa fechar as brechas, porque Deus vai derramar sobre você quando você estiver buscando a santidade. Busque a santidade, porque Deus vai derramar assim sobre a sua vida, Ele derramou sobre a minha. Por que Ele não pode derramar sobre a sua vida? Não existe isso, essa pessoa é mais forte do que eu, essa pessoa é melhor do que eu. Não. Você não é melhor do que ninguém, você não é pior do que ninguém. Nós somos filhos. Se você saiu desse lado de criatura, aceitou Jesus, você é filho. E se você é filho, Ele tem o melhor para te dar. Então não vem com essa história que falando de tal é mais forte do que eu na oração. Ei, abra tua boca, vai orar. Você também pode orar, você também pode repreender demônio. O demônio que está atuando na tua mente com aquele pensamento negativo. Em nome de Jesus, vamos repreender. Agora, esteja alinhado. Busque a santidade. Para que quando você usar essa autoridade que Deus derramou sobre a sua vida, ele sair. Porque tem demônio, meus queridos, vou ser sincera com você, tem demônio que não manifesta, não. Tem demônio que está lá infiltrado na tua geração, desde a tua tataravó, que não manifesta, não. A pessoa cheia de pecado, a pessoa cheia de brecha, ele vai manifestar num culto sobrenatural, num culto de revelação, num culto de libertação? Não vai. Porque a libertação é um processo, você precisa ter conhecimento na palavra, porque a partir desse momento você vai se conhecer, você vai começar. O confronto vai vir.
Você vai falar, não, isso aqui na minha vida está errado, eu preciso analisar isso, eu preciso parar com isso, eu preciso caminhar nisso. E aí esse demônio vai perder as forças. Porque não adianta você querer lá no culto de libertação expulsar demônio. Vai lá no culto de libertação, não, tem um demônio dentro de mim, eu preciso expulsar esse demônio. Gente, muitas vezes não vai manifestar. Eu tô falando porque eu estava cheia de demônio e nunca manifestei. Antes de eu entrar para a presença do Senhor, Deus me revelou o demônio que estava do meu lado. E era um demônio, eu vi com os olhos abertos. Não foi revelação, não, foi olhos abertos. O demônio que estava deitado do meu lado. E através do conhecimento da palavra, eu entendi de onde que esse demônio veio. Ele veio da minha avó, que tem um demônio também que trabalha com a mesma hierarquia. Com a mesma hierarquia, um demônio que trabalhava na vida dela, colocou uma doença tal na vida dela, e por isso esse demônio perseguiu a minha mãe. Depois que eu entrei em oração pela vida da minha mãe, pelo espírito de depressão, que a minha mãe era depressiva, até hoje eu oro pela minha mãe porque ela ainda precisa de libertação. Mãe, se você está aqui, eu sei que ainda tem muita coisa que precisa ser ajustada na tua vida, mas a minha mãe mudou muito. A minha mãe não tem mais esse desejo de se matar. Não, quando eu comecei a orar sobre o espírito da morte, que também está vinculado com Omolu, enfim, eu não posso nem estar falando desses nomes aqui, né, gente? Mas falei. Está vinculado com ele, trabalha junto com ele, que estava na vida da minha avó, que causava epilepsia, e que veio para a vida da minha mãe, causando depressão, e que estava querendo atingir a minha vida. Me levar para o inferno. Não, eu comecei a guerrear. Mas para você guerrear, você precisa conhecer o seu adversário. Às vezes, pessoas que estão lá com espírito de rejeição, é sanguessuga, porque elas sempre tentam sugar algo de alguém, elas nunca conseguem aceitar uma palavra que confronta. Ai, não, você precisa até tomar cuidado com certas palavras que você vai falar com a pessoa, porque senão ela vai ficar triste e ela vai sair da igreja. Ei, não é assim. Você precisa se posicionar. Ei, se tem um espírito aqui de rejeição, eu vou orar, eu vou renunciar, eu vou jejuar, porque ele vai sair. Há castas demoníacas que só sai com jejum e oração. Não acho que você orando lá na igreja, num culto de libertação, você vai ser liberto, não, meu querido. Não vai. Essa é a verdade. Não adianta você não querer ler a palavra que você acha que você vai ser liberto. Se a palavra é Jesus, a palavra é Jesus. Então, leiam a palavra. Quer libertação, quer discernimento? O discernimento está aqui na palavra de Deus. Às vezes você não entende os sonhos, as revelações que você tem, mas o discernimento está na palavra. Ah, eu sonhei com casa. O que significa casa no mundo espiritual? Casa é você, casa pode ser a sua família. A casa pode ser também a tua casa, o lar onde você mora. Tá tudo na palavra. Vamos ter discernimento, pedir o discernimento ao Senhor, mas vamos ler a palavra, porque o discernimento está na palavra. Vamos buscar, vamos cavar poço. Eu lembro na minha quando eu era muito ingênua, quando eu estava iniciando na palavra, eu orei, iniciei por Gênesis. Eu não aconselho iniciar por Gênesis, não, porque senão você vai ficar confuso. Eu aconselho iniciar pelo Novo Testamento, Mateus, né? E também uma Bíblia, a tradução bíblica de NVI, que é muito bom para você entender, porque a Almeida já é uma coisa assim mais complexa. King James também já é uma coisa mais complexa. Então você precisa iniciar com uma tradução que você consiga entender melhor. Porque às vezes você não tem ajuda. Então você precisa também ter discernimento nisso, para você buscar. E aí eu comecei a ler a palavra em Gênesis. E aí tudo bem, iniciei, só comece. E aí eu li a passagem lá de Abraão. Abraão era muito rico. Aí eu falei assim, bom, eu quero ter dinheiro. Todo mundo quer dinheiro, né, gente? Não coloque o coração no dinheiro. As bênçãos, elas perseguem quem caminha na palavra, quem obedece ao Senhor. Não tem o coração do dinheiro em nome de Jesus, porque o espírito de Mamon, ele é um trono e acompanhado dele está o de miséria, o de mulambo e também o sanguessuga. Então vamos vigiar em nome de Jesus. Vamos lá. E eu orei e falei com Deus antes de dormir. Falei, Senhor, quero ser muito rico igual a Abraão. Aí sabe o que Deus falou comigo? Ele não falou em revelação em sonho, ele não falou uma voz que veio ao meu coração, não. Ele falou em voz audível. Você vai ser, mas você vai cavar poço. Você precisa cavar poço. Ou seja, nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer a obra, nós precisamos fazer aquilo que Deus quer. Ele vai te dar prosperidade, porque Deus é o dono do ouro e da prata, ele vai te dar. Agora, se você continuar se vitimizando,
deixando que esse espírito de sanguessuga roube a tua energia, roube aquilo que Deus já falou para você, você vai permitir, você não vai ter o que Deus te prometeu. Ah, Deus é homem, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Só que em Jeremias está escrito que Deus se arrependeu sim. Tá lá falando do povo de Israel. E aí? Você quer a bênção, mas você precisa se posicionar, você precisa caminhar para você chegar na promessa. Para você estar, maduro o suficiente, disponível o suficiente, com o coração voltado ao Senhor para Ele derramar aquilo que Ele tem para a tua vida, porque o Senhor examina o seu coração. Se você tiver o coração no dinheiro, Ele não vai te dar. Se você tiver o coração em esbanjar coisas para as pessoas, Ele não vai te dar. Mostre onde está o seu tesouro, está o seu coração, não é? A palavra diz. Então, vamos colocar o coração em Deus, porque Ele vai derramar as coisas para a tua vida. Não vamos sair aqui da palavra em Provérbios 30:15 não, tá, gente? Espírito de sanguessuga, DD. Pessoas que só querem usufruir do teu dinheiro, pessoas que ficam sugando emocionalmente, só vem com a mesma ladainha, só vem com a mesma conversa. Ah, você viu o que fulano de tal fez comigo? Ah, você viu o que aconteceu em tal lugar? Tá sugando as suas emoções, tá sugando a sua energia mental. E aí, depois, vamos refletir aqui um pouco. Você, depois de uma conversa com uma pessoa extremamente negativa, porque também espírito de sanguessuga, uma pessoa extremamente negativa, você saiu mal dessa conversa? Muitas vezes aconteceu comigo, por isso que eu não permito ficar perto de pessoas negativas. Quando eu vejo, eu não sou ignorante, gente, eu não vou chegar na pessoa e vou apontar o dedo e falar, Deus manda te dizer isso, eu nunca vou fazer isso. Eu vou falar com sabedoria. Agora, se eu vejo que eu estou em rodas de pessoas que estão extremamente negativas, que estão sugando a minha energia, que estão sendo oprimidas por espíritos sanguessugas, eu vou continuar fazendo lá o quê? O que lá? Eu vou sair, eu vou me posicionar. Se posicionar muitas vezes é isso também, você sair, de rodas, de pessoas que não vêm com palavras de ousadia para você, que não vêm com palavras de edificação para a tua vida, mas só vem falar da vida do outro, fofoqueiro. Espírito de sanguessuga quer sugar, a tua energia e ainda quer fazer você falar coisas que você nem quer. Às vezes você chega para conversar com uma pessoa, ela fala tanto da vida do outro e fala dos problemas dela que você não sabe só fica balançando a cabeça, que você não sabe mais o que fazer. Você não sabe mais o que falar. Tem pessoas que são assim, vamos repreender, vamos sair de perto. Ah, mas Carol, não pode, a gente precisa falar a palavra para a pessoa, você só está gastando saliva. Tem muitas pessoas que a gente só gasta saliva, o mundo vai ensiná-las. Tem pessoas que a gente fala a palavra uma vez, fala 2 vezes, 3 vezes, entrega para Deus, não fale mais não. Não fique gastando a sua saliva, porque vai ser indiferente para essa pessoa. Ela ainda está com escamas, com o ouvido tampado, com escamas nos olhos. Então não adianta, entrega para Jesus, continue intercedendo, mas não queira gastar a sua saliva com essa pessoa. Entregue para Jesus. Jesus, eu entrego para você. Antes de dormir, ore. Eu entrego, Senhor, fulano de tal, em nome de Jesus, para o Senhor. Cuida dele, revela, traz revelação, traz conhecimento para a vida dessa pessoa. Faz ele entender, Senhor, que ele está no caminho errado, porque não adianta eu falar que ele não está ouvindo. Então, vamos ter discernimento de como agir, de o que falar, de o que fazer. Na palavra, a palavra que é o discernimento. Revelações que o Senhor te dá em sonho, discernimento dentro da palavra. Busque conhecimento que você vai começar a discernir. Discernir em nome de Jesus. E espírito de sanguessuga, como eu falei, pessoas que vivem se vitimizando, pessoas que têm dificuldade, eu falei no início da live, né? Pessoas que têm dificuldade de honrar o pastor, pessoas que têm dificuldade, honrar às vezes, gente, não é dar dinheiro não, não é só dar dinheiro não, tá? Honrar é falando bem do seu pastor, honrar é falando, não, eu amo esse servo de Deus, ele tá lá, fazendo a obra dentro da igreja. Honrar é você aconselhar o seu pastor, honrar é você olhar para o seu pastor e falar, caramba, eu preciso orar por esse homem, por essa mulher. É isso, honrar. Honrar quem te honra. Inclusive, gente, orem por mim, tá? Porque depois dessa live aqui, só Jesus sabe na minha vida. Vou orar também, mas eu preciso de oração, eu preciso de cobertura.
de oração, em nome de Jesus, porque ninguém é sozinho nesse mundo, não. Nós precisamos que alguém ore por nós. Eu oro pelos meus seguidores, mas assim também eu preciso que vocês orem por mim, em nome de Jesus. Vamos lá, esse espírito de sanguessuga, ele também ataca suas finanças. Porque, como eu disse para vocês, ele anda junto com o espírito de miséria. A pessoa vive com tudo quebrado dentro de casa. Ela não consegue, é algo mais forte do que ela. Sempre acontece alguma coisa para sugar o dinheiro dela e ela não consegue organizar as coisas que está dentro de casa. É um cano quebrado, é uma torneira quebrada, é uma geladeira que está caindo a porta. Mas ela nunca tem dinheiro para isso, vocês já repararam? Espírito de miséria anda junto com o espírito de sanguessuga. Você não tem generosidade, você não honra ninguém, você não é caridoso, você não quer ajudar o próximo. Às vezes uma pessoa passa na rua te pedindo comida e aí você não dá. Gente, tem gente que faz isso, não dá. Ah, não vou dar comida não, porque se eu comer eu vou ficar sem. Quantas vezes, gente, eu tô aqui hoje, mas quantas vezes eu fui parada na rua por pessoas que moram na rua, crianças, eu tava com um sorvete na mão cheio, aquele do McDonald's, bem grandão, caro, e a criança pediu, eu dei na mesma hora, e eu fiquei com a boca salivando, porque eu não tinha nem comido, mas eu dei. Quantas vezes um antigo trabalho que eu trabalhei, lá na porta do meu trabalho, chegou uma mulher em situação de rua, e ela tava querendo comer, e eu só tinha um biscoito creme crack na minha bolsa, porque eu não tava passando também por um período muito legal. E aí eu peguei esse biscoito creme crack, eu sabia que eu ia ficar sem comer o dia inteiro, mas eu sabia que quando eu chegasse em casa tinha algo para eu comer. E eu peguei esse biscoito com maior amor à pessoa e dei esse biscoito, porque eu sabia que quando eu chegasse em casa ia ter. Eu não tinha na minha bolsa e nem tinha dinheiro para comprar, mas era só esperar algumas horas que eu trabalhava perto de casa e eu ia chegar em casa e ia comer. Então são essas coisas, vocês entendem? Você precisa ter amor pelo próximo, e para você ter amor pelo próximo, você precisa se amar. Porque você só dá o que você tem. Se você não se ama, você não vai amar ao próximo. E esse é um sintoma de pessoas também que ficam se vitimizando e com o espírito de rejeição. Pessoas que têm esse espírito de rejeição, mulheres que foram rejeitadas pelos pais. Por isso que na comunidade que eu tenho, eu falo os 3 pilares. Eu falo sobre o espiritual, você vai ver ali vários vídeos sobre o espiritual, onde você tem alguma legalidade ali, e depois você vai ver as suas emoções, se você teve alguma rejeição na tua infância, se você precisa lidar com a ansiedade, se você precisa vencer isso na tua vida, e depois eu também entro no pilar de alimentação, porque tem alimentos que bloqueiam a sua vida espiritual e que estão te deixando aí totalmente estressadas, e você acha que é espiritual, e você acha que é só emocional, mas não, é porque você está doente, o teu corpo, o teu templo, que é a morada do Espírito Santo, tá doente. Então você precisa organizar isso. Então vamos buscar conhecimento. Eu só sei o que eu sei hoje porque Deus derramou da minha vida muitas revelações, derramou, mas eu fui atrás dessas revelações, eu fui buscar entendimento. Peraí, Deus está me revelando um negócio aqui, mas eu não estou conseguindo entender. Então eu vou orar porque Deus vai revelar. Então eu vou estudar, pagando mentoria sim para pessoas que sabem mais do que eu, pagando cursos sim que me deem conhecimento da palavra da verdade que liberta. Porque muitas vezes a gente lê a palavra e o Espírito Santo ele vai discernir para a gente ele vai discernir pra gente, vai. Agora, tem outras coisas que eu leio aqui que o Espírito Santo não vai, ele não fala assim rápido comigo, não. Daniel orou durante 21 dias, não orou? Vamos falar agora aqui de Daniel um pouquinho? Falta 3 minutinhos para eu sair, gente. Daniel, ele tinha sabedoria, inteligência, só que para ele saber ali a interpretação de uma visão, ele precisou orar. Então, muitas vezes, Deus já te deu o dom do discernimento, mas tem coisas que ele não vai revelar para você ali na hora, não. Você precisa, cavar poço. Você precisa orar para Deus revelar a profundidade. Jeremias 33:3. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe, só que você não clama. Você só quer ficar, indo, fazendo pessoas serem muletas para você. Você não busca, você não clama. Você não vai para o teu secreto, você não lê a palavra. Então vamos orar, vamos ler a palavra. Em nome de Jesus. E assim eu encerro aqui essa live de hoje, vai ficar gravada, tá? Se você quiser assistir de novo, compartilhar, daqui a pouco eu jogo ela aqui no feed. E também, quem está na comunidade Códigos do Reino, que é o curso que eu dou, inclusive a gente vai começar a fazer aulas ao vivo, porque o Espírito Santo tá me incomodando de uma forma que vocês não entendem. De começar a falar, fazer live, fazer vídeos, mais vídeos sobre isso.
Porque às vezes a gente não consegue falar tudo num vídeo, às vezes não, sempre que acontece. E Deus pede pra gente o quê? Fazer uma live, fazer um estudo mais aprofundado, então nós precisamos fazer isso. E é isso que eu vou fazer lá dentro da comunidade. A gente vai ter um grupo só de mulheres, onde eu vou falar sobre sexualidade, onde eu vou falar sobre relacionamento, onde eu vou falar sobre ansiedade, espíritos malignos que atacam a tua mente desde a tua infância. É sobre isso que eu vou falar. Então, quem está na comunidade, já aguarde. Quem não entrou ainda, já entre. Porque daqui a pouco vai aumentar. Porque o valor que está hoje, você não encontra em lugar nenhum. E eu falo sobre muita coisa. Você não encontra um estudo sobre alimentação falando sobre espiritualidade, não. Só que lá no meu curso tem. Lá na comunidade tem. Então, vamos honrar quem te honra. Vamos honrar quem te gera conhecimento aqui na rede social. Em nome de Jesus. Vamos orar para finalizar aqui, que meu horário de almoço já se foi. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Espírito Santo, por essa live. Muito obrigada, Senhor, nos coloque numa redoma de proteção, num manto de invisibilidade, Senhor, que o demônio não nos enxergue. Senhor, assim como diz em Salmos 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, que esses 11.000 demônios, Espírito Santo, sejam repreendidos na autoridade do teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, nos coloque numa redoma, Senhor. Vá ao encontro dessas pessoas que estão aqui, das pessoas que vão assistir a live depois. Senhor, permita que elas consigam ter discernimento, entendimento do que foi falado aqui hoje, que elas sejam confrontadas na tua palavra, que a partir dessa live elas comecem a alinhar a sua vida na direção que o Senhor tem para elas. Assim eu te entrego e agradeço por essa live em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Amo vocês. Orem por mim, tá bom? Orem por mim e a gente se vê aí. Eu prometo que eu vou avisar na próxima live que a gente tiver, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.